Eu sei que você já ouviu falar de inúmeras pessoas que já ficaram ricas na Bolsa de Valores. Ou seja, ficaram ricos investindo em boas empresas pagadoras de dividendos. E por mais que você tenha uma certa curiosidade ou tenha uma afinidade nesse assunto, você não tem noção por onde começar e não sabe nem o que fazer ou como avaliar uma boa empresa. Calma aí! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ações de empresas, tá? E como fazer uma avaliação rápida para quem sabe você se tornar um investidor de uma determinada empresa. Então bora lá pro vídeo e ver o que a gente precisa para avaliar uma boa empresa pagadora de dividendos. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Espero que vocês fiquem bem atentos a esse vídeo. E claro, de antemão já peço que você deixe o like, curta e comente esse vídeo e principalmente compartilhe com seus amigos para termos um melhor engajamento. Lembrando que esse vídeo não tem nenhum intuito de recomendação de compra ou de venda de investimento. É apenas um intuito educacional, onde favorece você se tornar um novo investidor. Então bora lá! A primeira coisa que você tem que entender a se tornar um investidor de ações é ver a perenidade da empresa, ou seja, a sua essencialidade. É que existem inúmeras empresas que você pode ser um sócio e quem sabe um dia se tornar um grande milionário através dos pagamentos da rentabilidade da empresa. Pois é claro, você não vai pegar o seu dinheiro suado e investir em qualquer empresa ou em várias empresas sem antes você saber no que você está investindo. Como por exemplo, na Bolsa de Valores a gente tem mais de 400 empresas listadas em vários setores. Você tem que ver qual é um setor perene e que vai te dar dinâmica ao longo prazo. Ultimamente também existem várias empresas que tiveram enormes prejuízos no seu mercado. Ou seja, empresas que muitas pessoas avaliaram devido talvez a uma modinha e investiram apenas por indicação, mas não sabia exatamente o que está investindo. Existem empresas com dívidas enormes e rombos exorbitantes. Claro que uma empresa dessa praticamente não durará bastante tempo. Então, uma perenidade, ou seja, um setor essencial para o nosso dia a dia, podemos citar alguns, como por exemplo, o setor elétrico. Hoje em dia praticamente a gente não vive mais sem eletricidade, então é um bom setor onde você tem que avaliar várias empresas nesse setor, qual a melhor e qual se encaixa no seu perfil. Outro setor bem interessante que a gente não vive mais sem é o setor de saneamento básico, ou seja, a gente não vive mais sem água tratada em nossas casas, bairros e etc. Outro setor também bem interessante é o setor de telefonia, porém, existem também empresas nesse setor que tiveram grandes prejuízos, por isso temos que haver sempre uma boa avaliação. Outro setor também bem procurado é o setor bancário. Acredito eu que a gente não consiga mais viver sem bancos, ou bancos digitais, ou os famosos bancões, mas é um setor que é bem procurado na Bolsa de Valor e que trouxe muitos recursos a vários acionistas durante muitos anos. Para o estudo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil. É um setor bancário, uma empresa perene, que não deixa de ser essencial em nossa vida e que já tem um século de existência. Ou seja, é uma empresa que está essencial em nossa vida e que se vai perdurar durante longos anos. Hoje, a sua cotação atual realmente está bem elevada, por mais que o seu P sobre VP esteja baixo, mas hoje já estamos chegando a quase R$ 55 listada na Bolsa de Valor. Nos últimos 12 meses, podemos ver uma mínima na casa de apenas quase R$ 30, apenas R$ 28, e chegamos a máxima de quase R$ 55, ou seja, é uma máxima histórica, onde existem pessoas que preferem investir nesse momento. É uma coisa que eu não recomendo. Pois vamos lá. Se nós olharmos essa imagem ao lado, nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil praticamente deu sopa para você investidor. Podemos ver uma valorização exorbitante do Banco do Brasil, onde podemos ver uma divisão de preço bem atrativa. Preços na casa de 20 a 30 reais, 30 a 35 reais, porém, ultimamente está na casa de 50 a 60 reais. O seu P sobre VP ainda está considerado barato, mas para alguns investidores que compraram nessa casa de 25 a 30 reais, fica um preçozinho fora da curva. Mas ainda existem pessoas que querem comprar nesse preço. Então, cuidado com a famosa volatilidade no mercado. Outra coisa muito importante que devemos sempre olhar em uma empresa é a sua liquidez diária, ou seja, a movimentação de compra e venda que é negociada todos os dias na Bolsa de Valor. O Banco do Brasil realmente é algo formidável, temos mais de 500 milhões de reais negociados todo santo dia na Bolsa de Valor, ou seja, é uma empresa que tem uma liquidez muito alta, diferente de alguns fundos imobiliários que eu já falei também aqui nesse canal. Qualquer coisa você pode seguir nos últimos vídeos. Outro indicador que a gente tem que avaliar, que é o PL, que é o preço sobre lucro, é o preço que você está disposto a pagar em relação ao lucro da empresa. Quanto maior o PL, maior vai ser o tempo de retorno do seu investimento.
é um indicador bem interessante, mas o que mais procura é um PL até 10. Outro indicador muito importante também, mas não é o principal, é o seu dividend yield. Hoje o Banco do Brasil paga na quase 10%, sempre variando na casa de 8, 9 até 10%, ele já teve também de pagamento de porcentagem no seu dividend yield. Outro indicador muito importante também para avaliar boas empresas é o ROI. Quanto maior esse indicador, maior a capacidade de agregar valor para a própria empresa. Podemos dizer que o Banco do Brasil está mais ou menos na casa de 20%, ou seja, ela tem uma capacidade de agregar valor muito boa para a sua empresa. Como que a empresa vai gerar valor para o seu acionista? Podemos ver então, outro indicador bem importante é a margem líquida. O que é a margem líquida? Digamos que a empresa tem R$100 de custo, né? Ela teve um gasto, ela teve um investimento de R$100 e a sua margem líquida seja, por exemplo, de 20%. Então, a cada R$100 de receita que ela recebeu, 20% é lucro líquido. Ou tem empresas que têm uma margem líquida de 30%, 15%. Quanto maior essa margem líquida, maior a capacidade de gerar renda para a própria empresa. Outro fator também bem interessante é o cargo de lucro dos últimos 5 anos, ou seja, a empresa teve uma evolução nos últimos 5 anos, isso realmente é algo bem atrativo. Assim como eu já ouvi falar nesse canal, tem um outro fator importante que nós podemos ver e avaliar numa empresa, é a frequência de pagamento para os seus acionistas. Nesse caso, o que eu recomendo para você é ir no senhor Google e procurar RI e digita o nome da empresa. Lá você vai entrar no site do investidor, vai ter uma relação da empresa com o seu investidor. Lá você vai ver governança, perspectiva, frequência de pagamentos aos seus acionistas e muito mais. Porque existem empresas, como eu havia falado, que podem pagar para você uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, ou como por exemplo o Banco do Brasil já teve de pagar quase que 5 vezes ao ano. Ou seja, realmente tem uma frequência de pagamento muito atrativa. Outro fator bem interessante que você deve avaliar numa empresa é a frequência de pagamentos nos últimos 10 anos. Você tem que avaliar se essa empresa deixou ou pagou nos últimos 10 anos. Podemos avaliar aqui no Banco do Brasil que nos últimos 10 anos teve uma frequência de pagamento bem interessante, sem faltar nenhum ano. Por mais que tenha uma pequena volatilidade alguns meses ou alguns anos pagando um pouco mais ou um pouco menos, mas nos últimos 10 anos a empresa sempre foi fiel aos seus acionistas. Esse indicador também é muito interessante, onde você vai avaliar no site do RI da empresa, como eu havia falado, ou você pode achar em alguns sites também de indicadores fundamentalistas ou alguns sites que trazem notícias sobre determinadas ações, que é o payout. O payout nada mais é que uma média de quanto que a empresa está disposta a pagar aos seus acionistas. Como, por exemplo, nos últimos 10 anos, em relação a todo o lucro líquido do Banco do Brasil, ela teve uma média de pagamento chegando na casa de quase 36%. Ou seja, se, por exemplo, a empresa tiver lucrado 100 milhões de reais em um determinado ano, 36% é para os seus acionistas. Lembrando que é uma média, ela pode distribuir um pouco mais ou um pouco menos, mas na casa dos 10 anos, temos uma média de 36% de payout. Lembrando que tem empresas que conseguem pagar 50% de payout e outras empresas que pagam até 100% de payout. Ou seja, a empresa que paga todo o seu lucro líquido, pois não vai fazer novos investimentos para a própria empresa e é algo muito previsível às suas próximas rentabilidades. Para termos uma boa avaliação, assim como eu havia falado nos últimos 10 anos, avalie sempre também a DRE, que é o demonstrativo de resultado da empresa. Podemos avaliar aqui do Banco do Brasil, nos últimos 10 anos temos os custos líquidos e receitas líquidas, mas tivemos sempre um lucro líquido positivo no Banco do Brasil. E algumas empresas têm pequenos prejuízos em determinados anos, onde talvez possa ter a menor ou até uma ausência de pagamento de dividendos. Por que é que você tem que sempre avaliar boas empresas e com setores perenes? Lembrando, pessoal, nunca invista em qualquer empresa ou empresa por indicação ou empresa de modinha. Invista sempre em algo que você conhece e, claro, setor perene. Não deixe de acessar o site do RI da empresa, veja as governanças, políticas de pagamento e perspectivas futuras. Por quê? Porque só lá que nós podemos ter melhores rentabilidades, como eu vou falar agora, do próprio Banco do Brasil. Se nós dermos uma avaliada aqui agora na rentabilidade do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, tivemos duas rentabilidades. Aquelas que onde você investe e não faz mais nada, e temos aquelas que você investe e reinveste os pagamentos daquela empresa, buscando então uma melhor rentabilidade, como podemos ver nessa imagem. Nos últimos 10 anos, mesmo que você não tivesse reinvestido nenhum provento, o Banco do Brasil já teria te entregado mais de 140%, ou seja, uma rentabilidade muito boa em relação à renda fixa ou a outros investimentos. Estou citando apenas do Banco do Brasil. E se, claro, se você tivesse reinvestido aqueles pequenos pagamentos, aqueles pequenos proventos que a empresa distribuiu aos seus acionistas,
já teríamos uma rentabilidade praticamente dobrada. Temos mais de 350% de rentabilidade. Ou seja, nós reinvestimos um valor e ficamos sempre reinvestindo os seus pagamentos. Atingimos então uma rentabilidade de mais de 350%. Realmente é uma rentabilidade muito alta. E para te dar um exemplo de como essa rentabilidade é algo bem importante, podemos ver que o Banco do Brasil pagou e bateu praticamente os melhores indicadores da Bolsa de Valores, que são o IFIX, o IDIV, o IBOVES, o CDI, que são outros indicadores de outros investimentos, como por exemplo o CDI, que é indicador de investimentos em renda fixa, temos o IFIX, que é indicadores de investimentos em fundos imobiliários, e tem o IBOV, que são alguns ativos que compõem a carteira do IBOV. Ou seja, se nós olharmos esse gráfico, o Banco do Brasil praticamente pagou e ultrapassou melhores rentabilidades dos maiores indicadores importantes da Bolsa de Valor. Assim como eu havia falado e bato nessa tecla, invista numa empresa perene, pois é a empresa que vai ter maior durabilidade e trazer mais segurança aos acionistas. Podemos ver então que o Banco do Brasil, por ser uma empresa centenária, a empresa já tem mais de 100 anos, podemos ver uma evolução gritante em seu patrimônio líquido. É uma empresa que tem os seus indicadores bem interessantes e muito atrativos para você acionista. Claro que é uma avaliação rápida. Caso você se interesse em investir em alguma empresa ou em qualquer outro tipo de instituição, lembre-se, avalie vários indicadores fundamentalistas, esses que eu te passei por apenas alguns exemplos. Não deixe de acessar o site do RI da empresa, onde lá é o relacionamento com o investidor, com esses indicadores fundamentalistas e essas métricas que podemos sempre avaliar. Lembrando que você pode avaliar qualquer tipo de empresa, de qualquer setor, com essas mesmas sugestões que eu te dei. Claro que existem também outros indicadores, mas um dos mais importantes, dos mais avaliados, são esses, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, pessoal, deixa o like nesse vídeo, comente e compartilhe com os seus amigos, tá? Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, vou deixar também o link na descrição do meu e-book digital, onde você pode aprender a investir do zero, com boas avaliações. E claro, não deixe de se inscrever nesse canal, pois eu vou trazer grandes vídeos e mais notícias. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!